Olá, insanos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal Sou Insano. Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo e anfitrião de todos os dias, Leonardo, e hoje vamos para mais uma live em nosso canal. Não se esqueça, se ainda não sou inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, que a gente traz lives sempre que dá aqui no canal. Hoje uma live muito especial, uma live barra comemoração, felicidade, barra uma luz para quem também está caminhando dentro dessa jornada. Esse aqui que está aqui ao meu lado é meu irmão, Alexandre, meu irmão aí, pastor da Igreja Batista, né? Um grande homem aí, incrível. A boa parte dos meus aprendizados eu dou graças a ele, né? As outras coisas que eu falo que são besteiras não conta, que não é dele, tá? Mas hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto. O chat ao vivo está fechado, tá, gente? O chat ao vivo está fechado, então não vai ser possível responder as perguntas de vocês, ok? Vai ser mais uma questão que eu vou deixar até o meu irmão explicar aqui para vocês. Fica à vontade, Alexandre, por favor. Boa tarde a todos. Como o Léo falou aí, eu me chamo Alexandre, somos irmãos, e irmãos de sangue, né? Irmãos em Cristo. E é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho aqui, né? Nunca fiz live, então se houver algum erro, alguma gafe, já me perdoa. Hoje eu quero agradecer primeiramente a ele que está me dando essa oportunidade de compartilhar daquilo que eu e minha esposa passamos e daquilo que Deus, principalmente isso, né? É um testemunho do que Deus fez na nossa vida durante esses meses, a partir de abril até o mês de dezembro. Praticamente o ano de 2025, nós passamos por um sofrimento, por um tormento, uma tribulação muito, muito grande. E eu vou contar a história, espero não demorar muito, mas é algo que eu tenho que passar aí com algumas informações que podem ajudar. Isso também é um outro tema que eu quero passar. Essas informações que vão ajudar as pessoas não passar pelo que eu passei, né? Pelas dificuldades até chegar ao INCA, lá, ao Hospital do Câncer. Eu tive que, por falta de informação, né, eu bati cabeça, como diz aí o ditado popular. Então, o que aconteceu, o nome da minha esposa é Margarete, o que aconteceu em abril desse ano, ela estava com a barriga muito inchada e dura, rígida, né? E aí nós fomos ao médico particular aqui da nossa cidade. A gente mora em Itaguaí, Rio de Janeiro, e nós fomos ali no médico por uma consulta, e ele falou: eu não tenho condições de ver isso. Vocês têm que ir para um hospital, né? Um hospital. Como o nosso hospital aqui da nossa cidade aqui é muito precário, infelizmente, né? Nós fomos lá para Campo Grande num hospital particular, ok? Chegamos lá em Campo Grande, foi feito exames de sangue, uma tomografia, e constatou que a minha esposa estava com um tumor no ovário. E aí o mundo caiu, né? Você fica sem chão e você acaba com um certo desespero, né? Mas antes de eu entrar nessa história em si, antes disso tudo acontecer, eu já estava com um problema aqui em casa, né? A gente que gosta de bichos, eu quero falar do meu cachorro Thor. A gente que gosta de bicho faz parte da família. Então, antes de acontecer isso,
a gente saber que ela estava com esse tumor, o Thor foi diagnosticado com câncer. Um câncer que estava próximo ao coração e que não tinha como operar. E aí foi algo muito difícil. Ele já não comia bem, eu tinha que dar comida na boca para que ele se alimentasse. Foi dado alguns remédios para aliviar a dor, e isso durou algum tempo, durou quase 2 meses. Eu descobri isso em março, mais ou menos, e logo após o Thor ainda estava vivo, nós soubemos da situação da minha esposa. E aí foi um avalanche em cima de mim, dela, né? E mais a situação do Thor, que eu vi ele morrendo aos poucos, foi perdendo a força, e isso foi muito, muito difícil, né? Queria, falando do Thor, para vocês verem o início do sofrimento, né? Começou com o Thor, ele morreu em abril, no final de abril, ele morre, e Margarete com essa possível, né, doença chamada câncer. E aí, eu nem sei se pode falar o nome da doença, Leonardo? Pode? Pode, sem problema nenhum. Tá bom. Pode ir. Então, e aí nós, a médica lá, né, do hospital, aí volta lá para Campo Grande, né, a médica lá do hospital, falou que a gente tinha que ir para a clínica da família, que é a entrada, aí ela acertou nisso, e depois a gente ia ver o que a clínica da família ia nos encaminhar nesse tempo aí. E fomos. Só que ela, né, a médica fez uma leitura errada do diagnóstico dela, né, do que saiu lá na tomografia. A médica disse que ela estava com um pequeno tumor no ovário e que o resto era líquido, que a barriga dela estava inchada de líquido, né? E aí, mas era ao contrário. Quando nós chegamos aqui na clínica, o médico que atendeu Margarete, ele falou, eu estudei matemática. Ele falou assim, o que está aqui é que esse tumor ele já está com 33 centímetros de diâmetro. 33 centímetros de diâmetro. Então, você vê o tamanho do, né? 33 centímetros é algo assim. Eu estou com a régua aqui, ó. Essa régua nem cabe na câmera. Tem 30 de comprimento aqui. Então, e aí ele falou, não, o que nós temos aqui, e estava escrito lá, 33 centímetros, mais uma outra medida que eu não me recordo agora, e pouco líquido, estava escrito assim, pouco líquido. Então ela leu em inverso, e aí eu falei, caramba, cara, totalmente despreparado. Enfim, dali nós fomos encaminhada para a médica, a ginecologista do postinho aqui de Chaperó. Eu moro em Chaperó, é um bairro de Itaguaí, né? E aí fomos encaminhados ali para a médica. A médica é super atenciosa, solícita, abriu vaga que não tinha, aqui é vaga, você tem que marcar aí, acho que demora quase um mês para você ser atendido. Ela no mesmo dia, ela estava lá, o médico foi lá falar com ela e ela atendeu devido à gravidade da minha esposa. Aí atendeu e tal, e encaminhou ela para uma cirurgia, né? Fez um pedido de cirurgia urgentíssima, que ela tinha que ser operada para a tirada daquele tumor. Fez exame no útero também, não tinha nada, né? Foi constatado que não tinha nada no útero, é o preventivo, né, que chama, e fez exame de sangue, saiu aqui.
Fizemos todos os exames e nesses exames, só o exame, tem um exame de sangue que é feito que dá a alteração que estava no ovário, que era justamente essa massa que é chamada de neoplasia, ou maligna ou benigna, ok? E essa neoplasia, a princípio, foi diagnosticada como maligna, ok? Minha esposa emagreceu muito, muito mesmo, e aí a falta de informação começa aí. Ela não soube encaminhar a gente para o sistema certo. Ela encaminhou a gente para o CISREG, é um sistema do município, que você entra numa fila para você ser atendido e operado, né? Entra na fila, aí aguarda essa fila aí, que é enorme, a gente não sabe quando. Meus amigos, eu não sei nem para que serve isso, ok? Eu sei que pro caso em estudo agora, né, não serve, ok? O CISREG não serve para câncer, seja ele qual for, ok? Não serve. Não serve. Eles não têm essa especialidade. Eles não podem atuar nesse caso de câncer. Tem que ser um hospital especializado no tratamento. Aí tem vários aqui no Rio, tá? E aí você tem que ser encaminhado, aí é onde a gente vai agora falar das informações que eu quero que vocês compartilhem isso, porque para chegar às pessoas que estão precisando, as informações de que ela precisava, nós no caso, né, e nós não tivemos, que a gente tinha que ser inserido no SER. O SER é o quê? É o Sistema Estadual de Regulação. Esse sistema é que vai te encaminhar para um dos hospitais, no caso aqui nosso, né, Rio de Janeiro, que tem a autoridade de cuidar da doença. O INCA 1, INCA 2, INCA 3, INCA 4, Cardoso Fonte, eu acho que também tem, Pedro Ernesto, Hospital de Ipanema, Hospital de Servidores, tem outros aí que eu não estou me lembrando. Então, esses têm essa autoridade e aonde é recebido essas pessoas que têm esse problema, esta doença tão perturbadora. Tá bom? Então, primeiro passo, constatou o tumor, seja lá onde for, né? Vai para a clínica da família. Da clínica da família, você vai pedir, vai exigir que eles te coloquem no SER. Se eles não conhecem, eles têm que te encaminhar para a Secretaria de Saúde. Foi aonde eu fui, aqui no meu município, ok? Você vai para a Secretaria de Saúde. E na Secretaria de Saúde, eles vão te inserir, né? Fazer a sua inscrição no SER, que é o Sistema Estadual de Regulação. Aí, daí, você tem um prazo, eles têm um prazo de 20 dias. De 20 dias. Eu tô com a colinha aqui, senão eu perco aqui. E 20 dias. Caso, nesse prazo de 20 dias, eles não te chamem, você tem que procurar a justiça, né? E aí tem, no caso, deixa eu dar uma olhada aqui, a justiça, você vai ter que, pela Justiça Federal, ok? Vai procurar lá, tem um órgão lá que fica na rua Venezuela, no centro do Rio, que é justamente esse órgão que você vai dar entrada lá. Ou pela Defensoria Pública da União, que fica na Candelária. Esses dois lugares tratam
de você dar a entrada disso. Conselho de bobo, chama um advogado. Chama um advogado que é mais fácil, ok? Chama um advogado. Se não tem advogado, não tem condições, né, de pagar um. Eu creio que não deve ser caro, mas se não tem, né, a gente sabe como é que está a nossa economia, vai para a Defensoria Pública, procura se informar lá para esse advogado da Defensoria Pública entrar com ação nesses dois órgãos, que é a Justiça Federal. Ok? Eu não sabia disso, então eu penei, né? Eu penei. E aí nós fomos mandados aqui para uma doutora aqui no hospital São Francisco. Eu não vou falar o nome por ética, tá? Mas super ignorante. Mas Deus usou ela. Ela que nos encaminhou para a Secretaria de Saúde para falar com um cara lá, também o nome dele eu também não vou falar. Esse rapaz que estava lá, que ele trata só do ser, né? Desse sistema de regulação, ok? Só que quando eu fui lá, ele não estava. Uma secretária dele que me atendeu, que também Deus usou esta mulher, que ela falou, vou inserir ela aqui no ser, na ginecologia oncológica. Não demorou uma semana. Ela me chamou, ela me telefonou, olha só. Isso em hospitais públicos, né? Em coisas públicas, você não espera que ninguém ligue para você, né? Mas ela me telefonou e ela falou, tô com a consulta marcada aqui para o dia tal para tua esposa. Vem aqui apanhar coisa aqui, a documentação. Eu fui no outro dia, rápido, peguei lá, só que a consulta, isso foi em abril. A consulta estava marcada para maio. Mas já tinha uma luz no final do túnel, porque eu não estava vendo nada. Eu estava no escuro e já comecei a me desesperar, porque a barriga da minha esposa não parava de crescer. Não parava de crescer. E essa doutora do hospital aqui, mesmo com toda a sua ignorância, foi usada. Ela nos ajudou. Eu agradeço a ela, ok? Agradeço a funcionária lá da Secretaria de Saúde daqui também, que nos colocou no caminho certo. E aí foi que nós conseguimos o INCA 2. Fomos para a melhor unidade que existe aqui no nosso estado, que é referência aqui no nosso país. O INCA é referência no nosso país. Então, nós fomos encaminhados para um setor lá especializado nisso. Okay? Os médicos lá são especializados. Os médicos, a equipe de enfermagem, todos ali têm uma especialização nessa parte oncológica. Então, caímos em boas mãos. Só que Deus agindo em nosso favor. Né? Deus agindo em nosso favor o tempo todo. Eu volto e meia, eu vou falar de Deus, porque ao mesmo tempo que eu quero passar informações que vocês não têm, e que eu também não tinha, eu também quero testemunhar do que Deus fez na minha vida e na vida de minha esposa. Foi algo sobrenatural. Foi um milagre. A minha esposa iria morrer. Pra vocês terem ideia, eu estava vendo, por que eu falei do Thor lá atrás? Porque eu vi o Thor perdendo o fôlego dele. Já assim. E eu vi a minha esposa da mesma forma. Falei, Senhor, o Senhor vai levar ela, me prepare para isso. Porque eu não estava vendo, eu estava sem rumo, né? Até chegar no INCA. Quando eu chego no INCA, aí eu dei aquela aliviada, né? Falei, agora deixa eu respirar um pouquinho aqui. Que eu falei, agora ela está em boas mãos, que aqui eles vão saber tratar disso. Ok? Aí, enfim, chegamos lá
lá no Inca 2, né? Coisa que poderia ter acontecido rápido, bem rápido, mas infelizmente por falta de informação daqui, até dos médicos, né? Que seria no caso do o postinho aqui, eu poderia ter agilizado esse processo e minha esposa não poderia ter passado pelo que ela passou, que eu vou falar mais à frente aí. Deixa eu virar a página. Então, foi feita uma bateria de exames e tal, e até chegar eles chamam lá de mesa redonda, né? Eu fui várias vezes ao Inca de junho, de maio até agosto. Olha só, maio, junho, julho, agosto, 3 meses eu aguardando a cirurgia, porque ia a barriga dela crescendo. A última ressonância que foi feita, ela já foi uma ressonância, a massa, a neoplasia que estava dentro dela já tinha atingido 40 centímetros. Então você vê que em 3 meses cresceu 7 centímetros. E isso com peso e líquido. E aí, ela no início ela estava andando. Depois disso, já em julho, em maio, ela entrou no Inca lá, na cadeira de roda. Ela já não conseguia andar. Andava um pouquinho, cansava, né? A massa estava comprimindo os órgãos dela. Pulmão, coração, fígado, rins, estava tudo sendo exprimido por essa enorme massa. Eu vou adiantar aqui, a massa que foi retirada nela tinha mais de 15 quilos. Ok? 15 quilos. A última pesagem dela, antes da operação, isso foi em outubro, ela estava com 90,5 kg. Quando nós pesamos ela aqui, lá, no caso, né, depois da operação, ela estava com 52 kg. Então você vê que tinha quase 40 quilos entre massa e líquido. Tinha mais líquido do que massa, mas os líquidos estavam nas pernas dela. As pernas dela pareciam 2 pilões. Enorme, inchada demais, que ela não conseguia andar. Por isso que ela só estava andando de cadeira de roda e não conseguia ficar em pé devido ao peso. Então, estava uma situação terrível, uma situação muito difícil, e por isso que eu falo, Deus esteve nos sustentando todo esse tempo. Tá? E aí foi feito o risco cirúrgico, a mesa redonda, que eles tratam quando é que vai ser a operação, se vai operar e não, foi tudo ok, só que isso foi em agosto, no início de agosto. E nada de acontecer, de chamar a gente. Eu ligava toda semana para falar, nada. Teve os exames que a gente teve que ir lá, aí eu fui lá, era lá no 7º andar, e nada. O que eles alegavam? Vaga no CTI. Vaga no CTI. E eu falei, tá, vamos esperar a vaga no CTI. Aí, pasmem, ela foi operada e não foi para o CTI. Então, que vaga era essa, né? Ela foi direto para o leito. Direto para o leito. Também obra de Deus, lógico, Deus estava não precisou, graças a Deus. Mas, entende o que eu estou falando? Então, já era para ter... ela não precisava passar pelo que ela passou de agosto até outubro. Poderia ter operado ela já em agosto. Entende? E aí, eu, no desespero, deixa eu ir ticando aqui os tópicos que eu estou fazendo aqui. No dia 26, no meado de outubro, ela passou mal. A gente tinha uma consulta na Nutri, aí nós fomos, ela passou mal lá no hospital, nem fomos na consulta. Entramos lá no hospital, era 1h pouca da tarde, e saímos quase 10 horas da noite. Ela passou mal, ficou na emergência lá, tomando remédio, Aí teve uma médica lá, a médica, a doutora Thalita, falou assim para ela, ela que
Ela que atendeu. Em 15 dias eu vou te operar. Mas vocês sabem como é que é a palavra do homem, né? Eu fiquei. Orei ao Senhor, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, que essa médica cumpra essa palavra, né, de 15 dias. Aí foi passando. E chegou numa semana antes desses 15 dias, né? Eu me desesperei, fiquei completamente desesperado. Eu vendo a minha esposa estava morrendo aqui dentro de casa. Telefonei para um casal de amigos meus, que são meus advogados e amigos, doutor Marcolino, doutora Maria. Esse eu posso falar o nome, tá? E eles são aqui de Itaguaí, são muito bons, são muito amigos. E eu conversando com eles, o que a gente pode fazer? Aí, outra informação que eu estou dando agora, tá? Nesses casos, vocês podem entrar com uma ação pedindo à Justiça Federal para que essa cirurgia seja realizada em 24 horas. Ok? E aí foi feita toda a documentação. O juiz despachou muito rápido, um juiz federal, até com meu nome, meu xará. Ele despachou rapidamente isso e foi feito, mas só que no despacho dele, ele falou que o hospital tinha prazo de 10 dias para cumprir. Eu falei, caramba, 10 dias não dá. Aí faz a pressão daqui, pressão ali. Numa sexta-feira, o Incador liga. Marcar a cirurgia da tua esposa para quarta-feira, dia 29 de outubro. Foi na sexta, foi dia 24, eu acho. E ela marcando, e a internação na terça, no dia 28. Eu falei, glória a Deus, show. Tá tudo funcionando. Falei com a doutora Maria e com o doutor Marcolino. Eles falaram, foi o lance lá do juiz que já está lá na mão deles. Falei, eu creio também, né, nas duas coisas, né? Primeiramente em Deus, né, que atuou em tudo, e depois no cumprimento da palavra da médica e nessa pressão da justiça, né, sobre eles. Só que no domingo, no dia 26, ela passou mal aqui em casa. Eu vi a minha esposa morrer. Falta de ar, não tinha mais ar. Corre daqui, corre dali, eu e ela estava com 90 quilos, como é que eu ia pegar ela? Não tinha como. Falei, amor, orei ao Senhor, Senhor, ajude, dê fôlego à minha esposa até que a gente chegue ao INCA. Daqui de Itaguaí ao INCA é 1h10 com trânsito bom, viu? A sorte, né, não foi sorte, foi Deus, que era domingo, o trânsito é mais tranquilo. Chamei um amigo, Elias, ele foi junto com a gente, botei ela aqui no carro, fui lá na casa dele, peguei ele para eu ir sozinho, para ele me ajudar. Nós fomos, graças a Deus ela conseguiu chegar lá com fôlego, foi colocada no balão, né, de oxigênio, e dali não saiu mais. Dali ela internou, ela teve a internação dela e não saiu mais. Eu tinha que vir embora, porque eu não levei nada. Ela passou 3 dias literalmente numa só posição, porque ela não conseguia nem ficar em pé, nem deitar e nem nada. A cama lá faz assim, né? Ela inclina, então ela ficou numa posição aqui, deitada, encostada, sentada, 3 dias e 3 noites. Foi terrível. Terrível. Na terça-feira, no dia 28, aliás, na segunda-feira, eles falaram
que ia operar ela na terça. E aí, aquela expectativa toda, só que não operaram na terça. Falou que não ia dar para operar. E aí, mais uma decepção, mais uma... Eu orando ao Senhor, orando ao Senhor. Senhor, suporta ela até amanhã, porque amanhã é o dia da operação dela. E que não seja os médicos, o Senhor vai usar as mãos dos médicos para fazer essa operação. Seja o Senhor, o seu Espírito, a operar, usando as mãos daqueles especialistas, adestra as mãos deles para que tudo dê certo. Na quarta-feira, com muita angústia, né? Eu estava muito ansioso e ela foi para a sala de cirurgia, só que antes disso eu vi a médica, essa doutora Thalita, conversando com o doutor Mateus, que foi um dos cirurgiões, falou que eles não me viram, eles estavam lá na porta da cirurgia, eles não me viram, eu fui pegar é lá no 6º andar, eu fui pegar o elevador para descer para orar. Eu estava sempre em oração. E aí eu vi a médica falando com ele, essa cirurgia é muito complicada, eu não sei se ela vai ter chance, qualquer deslize, ela fez assim, tipo, vai morrer. Rapaz, mas eu desci dali, eu chorava tanto. Perdoa. Eu consegui descer e orar ao Senhor. Digo, Senhor, tem misericórdia. Nos ajude. Eu não sei o que eu faço. Está tudo em suas mãos. Sempre esteve, Senhor. Isso nos ajude, me dê paz, me dê conforto. E que tudo corra bem. Mas eu sei, Senhor, que se for a sua vontade, o Senhor pode levá-la. Eu sei que ela estará melhor do que nós nos seus braços. Porque aqui a vida está muito dura, muito difícil, muitos problemas. Mas, Senhor, usa de misericórdia, assim como o Senhor usou com o rei que te pediu para não matá-lo e o Senhor ouviu ele. Assim eu peço ao Senhor, se for a sua vontade, Senhor, que ela tenha mais tempo de vida conosco e que nós possamos estar junto dela esse tempo que o Senhor vai nos dar, louvando e glorificando o seu santo nome. E de uma forma sobrenatural, eu subi o elevador ali, aliviado, muito aliviado. Me deu um alívio muito grande, deu uma paz, sabe, irmãos? Me deu uma paz. Falei, Senhor, obrigado por essa paz. E isso foi passando, aquela angústia que eu estava, aquele sofrimento que eu estava, foi passando. Tanto é que eu fui lá para o 6º andar, onde ela estava, no leito dela, e fiquei vendo televisão. E aí daqui a pouco, não demorou muito, ela foi para a cirurgia, era às 9 e pouco, foi meio-dia quase. Aí entra uma outra figura. A enfermeira, assim, deixa eu ver o nome dela aqui, Thaís. Enfermeira Thaís. Ela veio ela tem um sorriso lindo, sabe? Ela veio rindo. Aí, meu coração já, né? A pessoa, quando vai te dar uma notícia triste, ela não ri, né? Ela já vem com aquela cara meio coronga, né? Aí tu, não, né? Mas ela veio rindo. Falei,
Fala, minha querida, ó, deu tudo certo. Tá na fase final. Eu chorava tanto, aí eu chorava de alegria. E agradecendo a Deus, louvando a Deus por ter... ela falou, ó, só tá na fase final lá, mas já ela vai sair lá foi tudo certo. Aí falou, ó, retirou o ovário, os 2 ovários, retirou o útero, retirou a vesícula que ele estava com cálculos e retirou também um apêndice, que já estava comprometido ali. Foi retirado todos esses órgãos, ela está bem, está passando bem. Isso, só Deus. Irmão, vocês não fazem ideia do tamanho da barriga que estava do tamanho das pernas. Quem foi lá visitar, ela sabe. Quem foi lá vê-la, quem viu ela aqui em casa sabe. O Elias viu ela, o Sérgio, um amigo nosso, a Michele, uma amiga nossa também, que esteve aqui em casa nos ajudando. Viram o tamanho das pernas, da barriga que ela estava. Tipo assim, não tem jeito, mas Deus operou um milagre na vida da minha esposa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus em toda a terra. Louvado seja Deus. Bom, falei da... E aí, a segunda fase, que foi a fase de recuperação, foi árdua. Eu achei que estava... Bom, agora vai vir um refrigério, né? A fase de recuperação foi muito, muito difícil. Foram 32 dias depois da operação. Aliás, minto, 30 dias depois, pós-operatório. 30 dias. Esses 2, 3 dias antes foi que ela entrou na emergência. 30 dias de recuperação muito, muito lenta. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Margarete é muito forte. A minha esposa é uma mulher de fibra. Ela é uma sobrevivente a tudo isso. Ela é uma sobrevivente. A médica me mostrou a foto da massa. Que coisa horrível. Eles têm uma balança lá e a balança vai até 10 quilos. E não coube dentro da balança e não deu o peso, né? Então aí estima-se que tinha mais de 15 quilos. Entende? Estima-se. E aí tu vê aquilo, que a recuperação dela foi muito, muito, muito ruim. Muito, muito lenta. E as pernas não desinchavam de jeito nenhum. Ela estava sem a massa, né? Porém, com as pernas ainda muito inchadas. Os médicos, com a sua destreza, deram um remédio para ela, diurético, né? Foram 2. Meus amigos, como é que saía urina? Saía ela estava com uma sonda, né? E a bolsa era de 2 litros. Enchia aquela bolsa toda hora. Tinha dia que saía 9 litros por dia. Era muito líquido. Era muito líquido. E saía na urina. Aí que a gente viu, assim, né? O doutor André, eu vou falar dele, ele falou, parece uma mágica, né, Alexandre? Eu falei, parece mágica. Desinchou a pernacinha dela. Mas isso depois de um processo. Quero falar agora também sobre o episódio da diarreia dela. Ela teve uma diarreia ultra, mega louca. E aquilo me desesperou. Achei que ela ia morrer por tanta diarreia. Terrível. Era de 1 em 1 hora. Ela fazia rios. Teve uma hora que era tanto que saiu pela cama, irmão.
Eu ajudava ali com os técnicos também com a maior boa vontade, né, de limpá-la. Horrível, horrível. Pensa nisso, pensa. Ela estava se esvarindo em fezes e líquidas. Terrível, terrível. Ficou de 2 a 3 dias assim até que parou. Aí o que aconteceu? Foi o antibiótico, olha só, que ela estava tomando, que ela estava com uma secreçãozinha no pulmão, devido à massa ter comprimido ali, e deu uma secreção. Pouquíssima, mas estava uma infecção, né? Aí, esse antibiótico, um dos efeitos dele é essa diarreia. E ela estava fraca, né? Ela não estava comendo. Ela estava... foi feito um acesso profundo nela aqui no pescoço, e foi dado um alimento aqui que se chama NPT, que alimenta uma bolsa assim, enorme, parece um leite, é branco, né? Que vai entrando na veia e vai alimentando. Era esse o alimento dela. Não tinha mais nada. Entende? Ela estava muito fraca. E aí, graças a Deus, essa diarreia ela cessou. Aí esse alimento foi tirado nos últimos dias. Ela começou a se alimentar. E aí foi que a gente começou a ver a recuperação dela, porque as pernas secaram, murcharam, né? Assim, ela começou a dar os primeiros passos, começou a tomar banho no banheiro, andando. Foi quando ela finalmente teve alta, né? No dia... A alta dela foi dia 28 de novembro agora. Foi a alta dela, na sexta-feira retrasada. E a gente passou por tudo isso, por esse sofrimento, e eu queria deixar isso gravado, testemunhado, e com essas informações, para que aqueles que estejam passando por essa dificuldade, por esse problemão, que é um problemão, primeiramente, tenham fé. Mas não é fé em você, fé nos médicos, fé em Deus. Fé em Cristo, fé no Espírito Santo, que somente Deus vai te fortalecer. Somente Deus vai te curar. Somente Ele. Não há mais ninguém. Lógico, Ele usa os meios que Ele quer. Pode ser por um piscar de olhos você amanhecer bom, ou pode ser por esses meios que Ele usa, que é os meios dos médicos, da medicina, dos remédios, e de toda essa complexidade, né, que é para fazer uma cura. Eu queria agradecer ao doutor André. Ele não operou, mas ele foi o cuidador da minha esposa. Que médico. Doutor André e o doutor Raciel, os dois médicos que tomaram conta da minha esposa ali. Dia a dia eles iam lá toda manhã perguntar como é que estava. A gente reclamava, ele ouvia, aí não sei o quê, né? E muitas coisas aconteceram. Eu não vou contar aqui os detalhes, porque daria um livro. Estou fazendo um resumão, tá? E doutor André e doutor Raciel, se isso chegar a eles, doutor André, doutor Raciel, eu agradeço imensamente o que os seus fez pela minha esposa. E quero agradecer também a equipe de enfermagem, né, que tiveram essa paciência, né, esse cuidado com minha esposa, essa coisa toda com ela, porque é muito complicado, viu? Muito complicado. Principalmente nesse evento da diarreia dela. Foi complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Então, eu agradeço toda a equipe da enfermagem ali que cuida dela. Agradeço a toda a equipe
dos auxiliares de serviço gerais que mantinham aquele leito limpo, mantinham o hospital limpo para que a gente habitasse ali. Quero agradecer também a equipe da cozinha que cozinhou esse tempo todo ali para a gente, está ainda lá, né? Mas esse tempo todo nós fomos muito bem servidos, né? Com nutrição, com uma comida boa, de excelência, viu? Que você não vê em hospital nenhum. Uma comida de excelência. Quero agradecer a equipe dos maqueiros, os maqueiros também que desde abril, né? Desde maio, maio que nós chegamos lá, eles foram muito usados. A gente precisou muito deles. Não tinha cadeira. Exemplo, as cadeiras de roda lá são estreitas e ela não cabia nessas cadeiras. Tinha que ser uma cadeira mais grande. E dentro da unidade só tinha 2 dessas. Errado, né? Tinha que ter mais. Se é para obeso, né? Então tinha que ter mais dessas, só tinha 2. Aí eles tinham que correr atrás para achar aonde estava e tal, e eles foram muito que ela só cabia ali, porque ela não dava em outra cadeira, devido ao tamanho que ela estava, né? Quero agradecer também aos seguranças ali, que estavam ali, tem uma equipe de segurança, toda a administração do hospital, as atendentes, né? A doutora Thalita, ao doutor Matheus, que operou a minha esposa, que tudo deu certo. E, em especial, quero agradecer aos fisioterapeutas. Eles tiveram um trabalho essencial, colocando a minha esposa de pé, fazendo exercícios. A fisioterapeuta Aline, a fisioterapeuta Laura, o fisioterapeuta Cláudio, o fisioterapeuta Antônio e a fisioterapeuta Renata. Essa equipe nos ajudou por demais. Eu agradeço a eles, louvo a Deus pela vida deles, peço a Deus que Deus os abençoe grandemente, que Deus possa abençoá-los nessa caminhada deles e que eles sejam sempre assim, como eles foram conosco, eles sejam com todos, dando o máximo de atenção, porque a pessoa que está ali no leito, ela está precisando de atenção, de cuidados, e não de ignorância, e não de maus tratos, ok? Então, eu agradeço ao Hospital do INCA 2 por ter acolhido a minha esposa e ter providenciado, através de Deus, é lógico, com a determinação, com a mão de Deus, a cura da minha esposa, porque o médico falou assim para ela, as minhas últimas palavras, o doutor André, quando ele foi dar alta, a gente ainda tinha um riscozinho da neoplasia ser maligna, tá? Foi feito vários exames e tal, e ele veio com a notícia, Dona Margarete, a massa deu benigna, a senhora está curada. Louvado seja Deus pela vida do Dr. André, louvado seja Deus pela vida do Dr. Raciel, louvado seja Deus pelaquela instituição, o INCA 2, que nos acolheu e acolhe muita gente. É muito sofrimento lá, irmãos. Ore pela vida daquelas pessoas que lá estão, ore pela vida dos pacientes, que eu vi gente morrendo ali, tá? Eu não falei isso para a Margarete, eu vi nos outros leitos, eu vi sendo encaminhado o corpo, eu vi gente gritando de dor em outros leitos. Ore, porque é terrível, e que Deus possa nos ajudar e que Deus possa abençoar todos. Compartilhe este vídeo, compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem, para que ouçam esse testemunho do poderoso Deus
e as informações que eu dei aqui para que eles não peregrinem igual eu peregrinei nessa jornada. Como diz aí, né? A jornada até a cura no Inca 2. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Leonardo. É contigo. Meu irmão, eu que agradeço a tua presença aqui comigo. É uma honra. Eu vou fazer o seguinte aqui para o pessoal que está aí assistindo, tem bastante gente. Eu estou liberando para que vocês possam fazer comentários, mas peço que sejam comentários respeitosos, totalmente inerentes ao tema, alguma dúvida, alguma questão, tá? Moderadores que já estavam aí até comentando, meus moderadores, grande César Calandrino também, ele tem nosso amigo aí, ele tem um câncer e tal, mas é o nosso amigo aí, e a Paula Matos também, que é nossa amiga aí, também é moderadora aqui do canal, já estavam comentando. Fiquem atentos, porque qualquer comentário que venha a desrespeitar ou a crença do meu irmão, ou a minha crença, ou a situação que a gente está conversando aqui, vocês podem não só excluir o comentário, como banir a pessoa do canal. E aquele que não está se sentindo bem com isso, por favor, faça o favor para mim de se desinscrever e siga a sua vida em frente. Ok? A Paulinha falou, mas eu já comentei. Ok, não, eu liberei para o pessoal, Paulinha. Só vocês que estavam conseguindo comentar aqui, tá? Só os moderadores, que são as pessoas de minha confiança. Então, de resto, agora está para o público que está aí assistindo, se quiser. O César tinha posto aqui, ó. Hoje, neoplasia em geral não significa morte certa. O único problemático é a do pâncreas devido ao diagnóstico tardio com metástase. Eu acho que é esse o nome. O César também fez aí uma doação para ajudar o canal aí. Obrigado, César. Valeu mesmo. Moderador e ainda ajuda o canal. Se não houver nenhuma dúvida, eu vou seguir aqui. Deixa eu ver. Bom, eu acho que não há nenhuma dúvida, meu irmão. Quer fazer as honras de uma oração para o encerramento aqui dessa live? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Clamamos ao Senhor nessa tarde, através desse meio ao qual o Senhor nos deu, que é a internet, para que a sua palavra, o seu nome, seja glorificado em toda a terra, seja ouvido a sua voz em toda a terra. Que esse testemunho, ó Pai, que acabei de dar aqui a respeito do Senhor, a usar vidas, a usar os meios secundários para operar um milagre na vida de minha esposa. Que esse testemunho chegue, Senhor Deus, aos 4 cantos da terra. Que essas pessoas possam ouvir, ao invés de estar vendo besteira, ouvindo besteira, ouvir o que o Senhor faz, o que o Senhor fez e o que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que opera milagres, ainda hoje, que ouve orações, como ouviu as nossas orações. Nós criamos o grupo, o senhor bem sabe disso, como falei isso na live. Criamos um grupo dos mais chegados para orar pela vida de minha esposa. Eu agradeço a todos ali, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que está ali no grupo, Senhor Deus, pelas orações. E o Senhor tem ouvido as nossas orações, porque o Senhor é bom e a sua benignidade, ó Deus, dura para sempre. Obrigado por esse momento que compartilhamos, ó Deus, aqui com o meu irmão. O Senhor possa abençoar a vida do meu irmão, abençoar a sua casa, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a sua família, seus filhos, a nossa mãe. Abençoa, Pai.
seja com todos aqueles que estão aqui ouvindo esse testemunho, abençoando, Senhor Deus, que a sua misericórdia e graça possa alcançá-los neste momento. Abençoa a vida dos médicos que curaram a minha esposa. Abençoa a vida, Senhor Deus, dos funcionários ali que ali estão. Abençoa a vida daqueles pacientes que estão precisando de cura e conforto e consolo que o Senhor possa levar até eles, ó Deus. Este conforto e consolo. Abençoa a vida, Senhor Deus, dos meus amigos que me ajudaram aqui. O Elias, o Sérgio, a Michele, a doutora Maria Antônia, o doutor Marcolino, a Vanessa, nossa vizinha aqui, a Ana, a filha dela. Abençoa a todos esses que nos ajudaram, Senhor. Abençoa aqueles que foram visitar a minha esposa lá no hospital, levando coisas, o irmão dela, o Renato, o filho, o Jande, a Tamires. Abençoa a todos que em oração também ajudaram, Deus. Não puderam ir, mas ajudaram em oração. Abençoa, Pai. Devemos uns ajudar os outros. Para que servimos se não ajudarmos uns aos outros? Para que servimos? Ó Deus, que tenhamos uma ótima tarde. Que o Senhor da glória seja sempre louvado. Que o Senhor da glória seja louvado por toda a terra. Tudo aquilo que tem fôlego, louvem ao Senhor. E assim eu oro ao Senhor. Nós oramos ao Senhor nesta tarde, agradecido porque até aqui o Senhor nos ajudou. E crendo que o Senhor está nos ouvindo, a Deus, como o Senhor ouve todas as orações. E crendo que o Senhor atenderá os nossos pedidos, porque a tua benignidade dura para sempre. E que seja feito sempre a sua vontade. Oramos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém. Obrigado, meu irmão. A Paula está te parabenizando aqui. Grande testemunho de fé, resiliência. Parabéns e muita saúde a todos. Ela disse que chegou agora há pouco, não viu a live toda, não posso comentar. Não, se quiser, depois você assiste, bota lá nos comentários. Qualquer coisa, se for até algum recado, passa para o meu irmão depois. O César aqui colocou parabéns ao nosso amigo, que não esqueceu da equipe de profissionais que se dedicaram com baixos salários a salvar vidas e os procedimentos atuais do conhecimento e protocolos médicos de hoje. Bom, é isso. Muito obrigado, meu irmão. Foi uma satisfação imensa estar aqui com você. Uma satisfação imensa. Eu espero que isso se repita mais vezes para... Vamos marcar. Para o engrandecimento de todos nós. Outros temas. Outros temas. A gente pode trazer os mais diversos tipos de temas aqui. Sim. E a vocês que estão aí assistindo, meu muito obrigado. Cada um dos insanos que estão aqui conosco. Um beijo. O Elias está falando aqui com você, Alexandre. Comigo? Ele tá falando. Deus abençoe sempre a sua vida, meu padrinho. Ele é um grande amigo. Cheguei atrasado. Normal. Ele sempre chega atrasado. Em tudo. Mas eu amo ele assim mesmo. Bom, qualquer coisa, vocês repitam a live aí, deixem os comentários aí. Tá, vai ficar gravada, né? Vai, não vou retirar, não. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós aqui. E até uma próxima live aqui do canal Sou Insano, rumo ao topo sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.